Olá, queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Gabriel Batley, seja bem-vindo ao nosso canal. Essa pregação que você vai assistir agora foi uma reprise de um programa que eu tenho segunda a sexta-feira no canal do Pastor Chico Chagas, youtube.com/Pastor Chico Chagas. Se você ainda não é inscrito, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar e ser abençoado, tá certo? Se essa pregação falar o seu coração, se ela de alguma maneira te impactar, compartilhe e não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo. Tchau, Deus abençoe, seja abençoado. Amém, queridos. Nós vamos hoje falar sobre o nosso segundo pilar. A você que está chegando agora pela Rádio TV Pão da Vida, um abraço, Deus abençoe. Nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens sobre os pilares da família. Começamos na semana passada, na quinta-feira, a falar sobre os pilares que conseguem deixar uma família de pé. Os pilares que conseguem deixar uma família estabilizada. Nós, primeiro dia, vamos fazer uma breve recapitulação para você que não estava conosco poder entender. Mas desde já eu deixo um aviso, lá no nosso canal pessoal, youtube.com, Pastor Gabriel Batley, tem as pregações, só as pregações dos pilares da família. Você entra lá no nosso canal e vai ter lá, Pilares da Família, que são as pregações do Bom Dia Jesus, a reprise, que é o Vale a Pena Crer de Novo, Receber de Novo. Então você entra lá, quiser ver a pregação de novo, tem lá a pregação, só a pregação. A gente falou na quinta-feira sobre o alicerce e sobre o primeiro pilar. O alicerce é o temor ao Senhor e a palavra de Deus. E o primeiro pilar que a gente falou foi obedecer. Você lembra disso? Que eu disse para vocês que se você não obedecer, não serve, não adianta. Eu me engano, eu sou enganado. Eu estou enganando a mim mesmo. Se eu falar que amo ao Senhor e temo a Ele, mas não obedeço a sua palavra, eu estou me enganando. Então eu preciso colocar sobre o meu temor ao Senhor, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sobre o temor ao Senhor, sobre o temor da Bíblia Sagrada, a obediência. Eu preciso fazer isso. Esse é o primeiro pilar, obediência. O segundo, equilíbrio, moderação. A gente leu quando Paulo escreve a Timóteo, a sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e de moderação. Então, Deus nos deu espírito de moderação. O que é moderação? É equilíbrio. É domínio próprio. A gente viu que lá em Gálatas, quando Paulo escreve sobre os frutos do Espírito Santo, ele fala sobre domínio próprio. E quando eu falo sobre equilíbrio, moderação, domínio próprio, está tudo relacionado e influencia várias partes da minha vida. Eu tenho pessoas que são aqui do nosso convívio, que são uma bênção, poderosas na palavra do Senhor, cheias da unção, mas que pela falta de equilíbrio não conseguem fluir ou manter a sua família de pé, manter o seu relacionamento com Deus de pé, manter o seu ministério de pé. Quantos ministérios eu não conheço que não se colocaram de pé porque os seus líderes não tinham equilíbrio? Na sexta-feira, falando sobre equilíbrio emocional e a sua importância para a família. Quando eu falo de família, você pode aplicar isso facilmente também à igreja, sua família espiritual. Somos família espiritual. Quando a gente recebeu essa palavra, ela impactou muitos corações e eu disse, poxa, meu Deus, tem tanta gente que tem emoções desequilibradas. E quando a gente fala você é desequilibrado emocionalmente, a gente tem, primeira coisa, vencer um preconceito. Sabia disso? Grande parte das coisas que a gente enfrenta, a gente não vence pelo preconceito, porque tem medo de admitir que está errado, tem medo de admitir a falha. Aí, meu irmão, aí quebra a cara. Aí só Jesus. Como assim, pastor? Me explica, eu não estou entendendo mais nada. Irmão, olha só, entenda uma coisa. Se a gente não abrir o nosso coração e dizer, eu tenho essa falha, você não vai conseguir sair dela. As pessoas ficam se negando, dizendo, não, eu não tenho isso não, isso é balela, isso é besteira. E tem falhas na emoção que afetam diretamente o seu caráter. Você é uma pessoa boa, você tem um caráter bom, mas
o seu desequilíbrio afeta o seu caráter e faz com que até mesmo pessoas boas façam besteira, não é? Quantas pessoas boas que você conhece, que você tem na sua família, mas que faz besteira porque é desequilibrado emocionalmente, tem uma raiva, bate no filho, bate na esposa, xinga, faz besteira, bate o carro, bate na parede, enlouquece. Uma pessoa que você sabe que ela é uma pessoa servidora, mas que é desequilibrada emocionalmente. Quantas pessoas eu não conheço assim, desequilibrada emocionalmente? Ontem o pastor Henrique Jorge falou sobre o equilíbrio financeiro, sobre como você conseguir se programar e gerir, e usou um texto de Jesus para falar disso. Lá em Lucas, quando Jesus diz: porventura alguém que vai construir uma torre não faz todos os cálculos para saber o material que vai necessitar, para que porventura ele não comece e não termine, e todo o que passar não venha escarnecer dele. Jesus estava dizendo nessa passagem de Lucas: alguém precisa se programar para construir alguma coisa. Eu não posso ser desequilibrado financeiramente, eu não posso ter o meu ímpeto de compra acima daquilo que eu ganho. Eu não posso ser desequilibrado. Quantos relacionamentos eu conheço que se acabaram pelo desequilíbrio financeiro. O equilíbrio é um pilar da família. Nós falamos sobre equilíbrio emocional, falamos sobre equilíbrio financeiro, e hoje eu quero falar sobre equilíbrio espiritual. Quando eu falo sobre equilíbrio espiritual, quando a palavra equilíbrio significa constância, é constante, ainda que ele tenha uma pequena variação, mas ele volta para aquilo que ele é. Ele não varia muito, ele não move-se muito de lugar, ele é equilibrado, ele é constante. 90% dos crentes que eu conheço, 90%, a estimativa é alta e eu talvez seja mais alta que isso. Eu estou botando assim um número para você pensar. 90% dos crentes que eu conheço sofrem de inconstância espiritual. Inconstância espiritual. Ele tem picos de avivamento e de unção, picos cheios de poder de Deus e da unção, mas aí ele vai lá embaixo. Ele tem um coração indo muito lá em cima, na unção, no avivamento, no falar em línguas, mas na hora que isso passa, ele tem picos de desvio, de falha, de queda espiritual, de frieza. Não é nem morno, é frio, literalmente frio, congelado, picolé. Então, a gente fala que o equilíbrio espiritual é extremamente importante para você manter a sua família de pé. Meus irmãos, uma das coisas que mais me doía o coração era quando a gente tinha famílias que, por exemplo, eu falo isso, queridos, eu não cito nomes por ética, então não se preocupe, eu não vou citar o nome de ninguém. Famílias que eu conheço, que os pais eram uma coisa na igreja, mas quando chegava em casa, não era nada do que aquilo que ele falava que era na igreja. De pais que tinham cargos na igreja, tinham funções na igreja, no corpo de Cristo, mas em casa não representavam aquilo que dizia ser na igreja. Isso é desequilíbrio espiritual, é falha de caráter espiritual. A gente precisa falar sobre equilíbrio espiritual hoje. E eu quero ler um texto com vocês para a gente começar a falar sobre isso. Quero ler com vocês Evangelho de Mateus para a gente falar sobre equilíbrio espiritual hoje. E quero que essa palavra entre no seu coração. E quero que ela fale grandes coisas a você. É a minha oração, que essa palavra comunique verdades a você. Eu estou falando sobre equilíbrio espiritual. Eu quero ler Mateus capítulo 21, o versículo 12. Pra gente adiantar, porque já são 10h30, deixa eu correr aqui, deixa eu ver aqui quais são os versículos mais... eu tenho que ler o 12, mas aí a gente pula. Presta atenção que eu vou pular alguns versículos, que é porque o tempo tá corrido e não dá pra gente ler o texto na íntegra. Mateus 21, 12.
Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, e ficaram indignados com aquilo. E eles perguntaram: você não está ouvindo isso não, Jesus? E Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram: da boca dos pequeninos e crianças de peito é que tiraste o perfeito louvor? E deixando-os a cidade, ele foi para Betânia, onde passou a noite. Versículo 18. Cedo de manhã, de volta para a cidade de Jerusalém, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou-se imediatamente. Eu li do versículo 12 ao versículo de número 19. Tudo isso aqui que a gente leu em Mateus 21, do versículo 12 até o versículo 19, fala sobre desequilíbrio espiritual. O desequilíbrio espiritual, ele traz vários males. Falsidade cristã, mau caráter cristão. Como assim, pastor? Eu falo de uma pessoa que na igreja é uma coisa e em casa é outra. Isso é um desequilíbrio espiritual. A minha boca fala da minha fé, mas eu não tenho frutos para demonstrar aquilo que eu sou. E sim, os frutos são extremamente importantes. Fruto é aquilo que você produz com base naquilo que você é. O que é fruto? É aquilo que você produz com base naquilo que você é. Uma macieira pode dizer que é laranjeira, mas no momento que ela der maçã, eu vou entender. Ela não é laranjeira, ela é macieira. Um pé de manga pode dizer para uma mangueira, pode falar: eu sou um pé de limão. Mas no momento em que ele der uma manga, eu vou entender. Não é um pé de limão, é uma mangueira. A gente precisa entender isso. Eu posso até falar que sou uma coisa, abrir a minha boca e dizer que sou uma coisa, mas no momento em que os meus frutos estiverem expostos, vão descobrir quem eu sou de verdade. No momento em que os frutos testificarem aquilo que eu sou, eles vão saber quem eu sou de verdade. Então, por mais que eu diga: eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, você só vai saber de verdade no momento em que eu mostrar a obra de minhas mãos. No momento que eu estender a mão para você dizer: é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu sou, é isso que eu faço da minha vida, essa é a minha vida. O problema daquela figueira é porque ela não tinha frutos para mostrar. Ela tinha aparência bela, mas não havia frutos bons nela que pudessem servir para alguma coisa. E Jesus, ele não secou a figueira simplesmente por secar. Foi para completar o raciocínio e a sua palavra e a purificação do templo no versículo de número 12. No versículo de número 12, Jesus, ele purifica o templo porque as pessoas estavam vivendo de aparências, estavam desequilibradas espiritualmente. Elas não tinham mais padrões espirituais, elas não tinham mais equilíbrio, moderação espiritual, não oravam mais, não liam mais, não entendiam mais. Elas simplesmente, para oferecer o sacrifício a Deus, que era a parte mais excelente do culto, oferecer sacrifício a Deus. E sim, culto não é somente para ouvir a palavra de Deus, mas sim para eu sacrificar algo. A raiz da palavra culto, a origem da palavra culto, não é eu receber algo daquele quem eu cultuo, é eu entregar algo para ele. Então a parte mais excelente do culto é quando eu vou entregar algo para Deus, desmanchar algo para Deus, e ele, com a sua infinita graça, me retribui isso. Então eles nem estavam mais ligando para o sacrifício, nem estavam mais ligando para nada. O cordeiro que deveria ser preparado em casa, cuidado em casa, sem mácula, perfeito, sem defeito, que era a semelhança de Cristo, ele chegava lá, botava um dinheiro no bolso, chegava lá, pegava algumas dracmas, comprava um cordeiro, levava para o sacerdote, cordeiro manco, cordeiro aleijado,
todo troncho. Ah, porque é pra Deus, eu vou comprar o mais ruim, eu vou comprar... Não precisa ser um cordeiro puro, não. Não precisa ser um cordeiro puro, não. Me dá aí qualquer um. É um cordeiro manco, manchado, aleijado. Levava o sacerdote sacrificava e ele ia para casa com a falsa sensação de que eu sou cristão, eu estou fazendo a minha parte, eu sou religioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Desequilíbrio espiritual. Essa ilustração, essa verdade de 2000 anos atrás se repete hoje. Eu não preparo o meu culto em casa. Eu chego em casa, cultuo de qualquer jeito, depois eu volto para minha casa achando, poxa vida, eu sou crente. Poxa vida, eu sou cristão. E as falhas vão aparecer. As rachaduras nesse pilar vão aparecer. Você constrói para si uma imagem que você idealizou na sua cabeça, dizendo, olha, eu sou um crente bom, eu sou isso. Mas quando você chega em casa, só Deus sabe quem tu é. Só a tua mulher sabe quem tu é. Só o teu filho. Só eles sabem. O pastor não está com você o tempo todo. O pastor pergunta como é que tá as coisas. Ele não sabe quem é você. Às vezes que tu fala mentira, que tu fala besteira, tu fala bobagem. Isso é desequilíbrio espiritual. Isso é inconstância espiritual. Escuta isso aqui, meu irmão. Isso é inconstância espiritual. É grave isso. É grave. Isso é grave. Eu falo hoje para você se consertar. Deus está confrontando você para você se consertar. Fala que é uma coisa, mas é outra. Não pode ser assim, meu irmão. Não pode ser assim. Isso é desequilíbrio espiritual. E Jesus está repreendendo isso duramente aqui em Mateus 21. Qual é o sentido da figueira? Você tem aparência que tem fruto, mas não tem. Por que Jesus secou a figueira? Porque ela tinha aparência de quem tinha fruto. Ela tinha aparência de quem tinha fruto, mas não tinha. Ela tinha aparência de quem era bom, de quem era bonito, mas não tinha. Não tinha fruto. Por fora brilhava os olhos, saltava aos olhos. Por fora ela era bonita, ela era formosa. Tinha uma aparência incrível, exuberante, mas na hora que Jesus se aproximou dela, cadê seus frutos? Cadê seus frutos? Não tem. Jesus secou ela na mesma hora. Meu irmão, eu falo isso para você se consertar. Ainda dá tempo. Há duas realidades aqui. Duas realidades. A primeira, uma figueira que não quis produzir fruto. Jesus mandou secar ela. E a segunda, aquela parábola lá da figueirinha. Lembra da parábola da figueirinha, que foi aquela pregação do David Leonardo que estourou? Lembra dessa pregação do David Leonardo? Que Jesus é o agricultor que disse, deixa eu podar ela, deixa eu cuidar dela, para que ela dê fruto o próximo ano. Tinha um homem que tinha uma plantação de vinha. Você lembra dessa parábola de Jesus? Que tinha um homem que tinha uma plantação de vinha, e no meio da vinha tinha uma figueirinha. Lembra? Só que a figueirinha não dava fruto. E o dono disse, eu vou arrancar ela daí. Só que aí o agricultor falou, espera mais um pouco, deixa eu podar ela, deixa eu preparar ela, para que no próxima estação ela possa dar fruto. Há duas realidades aqui. A primeira, se você não quiser de maneira nenhuma, meu irmão, dar fruto, você vai secar. Você vai secar e você vai secar até a morte. Vai chegar uma hora, meu irmão, que você não vai aguentar sustentar o peso da sua máscara, que ela vai cair com você, com tudo. Não é só a sua máscara que vai cair, não, tu vai cair junto com ela. Vai chegar uma hora que esse peso dessa inconstância espiritual vai ser tão grande que você vai dizer, eu estou vivendo de aparência, é melhor eu ir para o mundo. Quantos irmãos eu não conheço assim? Irmãos que eu vi na minha caminhada, que eram meus colegas. Meu irmão, ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo, ninguém consegue. Você consegue sustentá-la no primeiro dia, na primeira semana, mas quando vão passando os meses e os anos, a máscara vai tornando um peso tão insuportável. Ela amarra você pela sua cabeça,
ela te prende. E chega uma hora que ela cai pra frente e você cai junto. E meu irmão, quando você cai é tombo feio, viu? É uma queda grande, meu irmão. É uma queda grande. É uma queda grande. É uma queda grande. Ninguém consegue, meu irmão, sustentar uma máscara por muito tempo. Ninguém consegue. É impossível. É impossível. Satanás tentou sustentar uma máscara e ele foi expulso do céu. Ele estava lá no céu. Ele ia visitar o Senhor lá no céu. E Deus o expulsou. Jesus falou: eu vi Satanás descer como um raio sobre a terra. Foi expulso. Ele não sustentou a máscara de inveja que ele tinha, de soberba, de orgulho que ele tinha de Deus. E essa máscara fez ele cair. Eu não quero hoje, eu não estou falando hoje, olha só. Sabe como é que essa pregação funciona? Eu vou falar para você. Sabe como é que essa pregação funciona? Não é você dizer: é verdade, pastor, eu conheço muitos. Essa pregação não é para você dizer isso: eita Deus, como eu queria que aquela pessoa estivesse ouvindo isso. Ela não tá não, Deus trouxe você para ouvir. Então será que Deus não quer falar, não é com você não? Quando eu escuto uma pregação dessa, meu irmão, eu baixo a minha cabeça e digo: Senhor, será que eu tô assim? Será que eu sou assim? Quando eu prego assim, meu irmão, quando eu falo essa palavra, eu não fico saindo: eita meu Deus, olha, fulaninho era para estar ouvindo essa palavra. Meu irmão, você não é responsável por fulaninho não. Você não é responsável por ninguém não, você é responsável por você. Então a única máscara que você tem que se preocupar em tirar é a sua própria. Pastor Gabriel não vai na sua casa arrancar sua máscara não. Então eu não posso dizer: pegue para você essa palavra. Eu posso dizer: meu irmão, eu tenho que orar todos os dias para que não crie em mim isso. Tenho medo de ficar assim, de cair na religiosidade, de cair nessa vaidade cristã, nessa aparência. Eu tenho medo, meu irmão. Eu tenho medo demais de viver de aparência. Pensa como eu tenho medo. Eu acho que a coisa que eu mais temo na minha vida é viver essa falsa religião, essa falsa fé, de ver de aparência, meu irmão. Quando você é uma pessoa tão midiática como eu sou, como o pastor é, a gente tem que vigiar 10 vezes mais para não cair nas aparências. A gente vigia 10, 20, 30 vezes mais que você, porque as nossas aparências aparecem. E eu não quero, meu irmão, Deus me livre de tamanho grande mal, de um dia você me conhecer pessoalmente e dizer: você não é aquela pessoa que eu vim pregar. Deus me livre de tamanho grande mal. Deus me livre. E no momento em que você me vê aqui pregando a palavra de Deus todo dia, segunda a sexta-feira eu estou aqui 2 horas por dia pregando. 2 horas pregando direto. E eu não quero no dia que você vier aqui em Mossoró, você ter um mau testemunho de mim. Você dizer: pastor Gabriel, você dizer: a pior pessoa do mundo, é isso, é aquilo, não sei o quê. Eu não quero isso pra mim não, meu irmão. Eu quero na hora que você vier aqui dizer: meu irmão, aqui, essa aqui é meus frutos. Olha aqui a minha esposa. Olha aqui meu filho. Olha a minha vida. Me analise. Faça igual Davi, confessou: Senhor, vê em mim se há algum caminho mau. Davi no Salmo 139 ele fala para o Senhor: Senhor, prova-me ver se há em mim algum caminho mau. Prova-me ver se há em mim algum caminho mau. Quando você for analisar o meu casamento, quando você for analisar a minha vida, de longe, meu irmão, eu posso ser uma árvore bonita, mas você tem que chegar perto para ver meus frutos. Foi isso que aconteceu com a figueira. Foi isso que aconteceu com a figueira. De longe, meu irmão, você pode ver muita folha. Folha fala de beleza exterior. Ninguém come folha não, meu irmão. Nós somos seres humanos, nós não nos alimentamos de folha. A gente se alimenta de frutos. Do fruto dos animais e do fruto das árvores, do fruto da terra. A gente não come só a folha. A folha não dá sustância suficiente. Você pode até comer alface, mas você não vive só de alface. A alface é complemento. Você coloca ali para tapear o bucho. Que os irmãos que fazem dieta, você coloca alface para tapear o bucho, é para lhe enganar. Mas não alimenta não, irmão. O que alimenta é fruto. É fruto. Folha não alimenta não. O que alimenta é fruto. Seja o fruto da terra, seja o fruto das árvores, seja o fruto dos animais. O que alimenta é fruto. Você não chega numa bananeira, pega uma folha de banana e fica mastigando não. Quem faz isso é bicho, você não é bicho. Quem faz isso é bicho, tu não é bicho. Se alimenta do fruto. Meu irmão, a gente precisa entender isso. Quando alguém se aproximar de você, ela vai ver os seus frutos e vai dizer: isso aqui pode alimentar a minha fé. Ela vai dizer que não tem nada para agregar na minha vida.
Quando as pessoas chegarem para você, você vai ter algo para mostrar? Você vai ter algo para mostrar ou não? Isso é equilíbrio espiritual. O equilíbrio espiritual está diretamente relacionado com os frutos da fé. Diretamente relacionado, está ligado. Eu não tenho como separar o meu equilíbrio espiritual dos meus frutos. Os meus frutos. Os meus frutos e os dons que o Espírito Santo produz em mim é que vão determinar o meu equilíbrio espiritual, que é o meu caráter e a minha missão. Os dons aqui para a minha missão, para fazer o ID, e o meu caráter para a minha salvação, para testificar disso aqui. Os frutos testificam dos dons. Os frutos testificam dos dons. Lá em 1ª carta de João, quando João vai escrever: provai os espíritos para ver se vem de Deus. Não aceite qualquer ordem de qualquer espírito. Se levantar, pode bater pé, pode rodar, pode botar chifrinho, pode repreender, pode fazer penduricar e não sei o que. Pode fazer tudo, meu irmão. Pode fazer tudo. Se não tiver fruto, aqui não, viu? Aparta-te de mim, Satanás. Aqui não. Creio que o Senhor pode usar uma hora ou outra um ímpio para falar com você, mas constância, negativo. Não, viu? Pessoa diz: pastor, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Sim, mas depois que Deus usou a jumenta virou profeta? Pastor, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, então Deus pode usar um pecador? Pode sim, mas Deus pode pegar um pecador e fazer dele um profeta só se ele se arrepender. Quantas vezes a jumenta falou? Só falou naquela hora, naquele momento. Então, meu irmão, você não queira se comparar com aquela jumenta não, porque aquela jumenta só falou a palavra de Deus uma vez. Você só quer falar a palavra de Deus uma vez e pronto? Pastor Chico Chagas tem um testemunho que Deus usou um bêbado para falar com ele. Deus usou um bêbado para instruir ele, mas foi só aquela vez, depois ele continuou a vida dele. E aí, meu irmão, você quer ser esse bêbado? Deus, se ele quiser, ele pode me usar. Mas aí, tá bom, meu, Deus vai te usar, vai usar você como vai, mas depois tu vai continuar o seu mau caminho. Meu irmão, pensa um pouquinho. Eu tenho que ter fruto para testificar os meus dons. Não creio em um ministério pautado em falsidade. É antibíblico. Por longe, olhando assim de longe, pode ser bonito, mas na hora que eu chegar perto eu vou ver que não vai ter fruto. Vou ver que não faz nada. Não testifica, não ajuda, não auxilia o pobre, não auxilia o órfão, não auxilia a viúva. A nossa natureza pecaminosa é transformada pela graça de Cristo. Segurei. Romanos capítulo número 12. Amo demais o Senhor Jesus. E a sua palavra. Romanos capítulo 12, o versículo 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse é o culto racional. A nossa fé não é racional, a nossa fé é espiritual. O que é racional é o culto. O culto é racional, a fé não, a fé é espiritual. Só para fazer essa diferença aí, tá bom? O nosso culto racional é oferecer o nosso corpo de maneira viva, não pode estar morto, tem que estar vivo, tem que ser santo e tem que ser agradável ao Senhor. É assim que eu me ofereço a Deus. Senhor, é isso aqui que eu quero fazer na minha vida. Se eu trabalho em você. Sabe por quê? A pregação da graça de Cristo, da sua misericórdia, não anula a minha responsabilidade. Não anula. Uma pessoa que tem desequilíbrio espiritual, ela vai sempre arrumar desculpa. Uma das características de quem tem desequilíbrio espiritual é arrumar desculpa para justificar os seus erros. Quem é que tinha desequilíbrio espiritual? Saul era um desequilibrado espiritual. Como assim, pastor Gabriel? Me explica. Saul, quando Samuel o confrontou com o seu erro, ele ficou arrumando desculpa. Ficou dizendo, não, você se atrasou, não sei o que, o povo estava apressado, eu peguei e sacrifiquei. Sendo que ele não podia fazer isso. Quem era que oferecer o sacrifício era Samuel.
Só que Saul, vivendo de aparências, olha só a figueira que vive de aparências, apressado com o povo que estava esperando Samuel e nada acontecia, foi lá e sacrificou. Se importando com o que o povo tinha para dizer e deixou de lado o que Deus queria. Aí eu vou lá para Davi, que mesmo falhando, olha só, tá certo? Pessoas que têm equilíbrio espiritual falham, mas olha a postura de quem é equilibrado espiritualmente. Eu vou lá para Davi, quando é confrontado por Natã, ele diz: meu Deus, será que o Senhor ainda me ama? Meu Deus, miserável homem que sou. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim. O que será de mim, Senhor? Eu não tô nem aí pro povo, eu não tô nem aí pra quem pensa, deixa de pensar. Eu quero saber o que é que o Senhor acha de mim. Oh meu Deus, eu reconheço a minha falha, reconheço a minha culpa. Davi, quando ele fala no Salmo 51, ele diz: contra ti somente pequei. Contra ti pequei. Pessoa que é desequilibrado espiritual só está interessado no que o povo pensa, no que os outros veem. Mas pessoa que é equilibrada espiritualmente, ela está interessada no que Deus vê, no que Deus acha. Ainda que as pessoas falem mal de você, a sua consciência está tranquila. Eu sei quem de mim fala. Mas quando você, meu irmão, tem pano na manga, quando você tem coisa escondendo aí na sua manga, você tem medo, você teme. Mas quando as suas mãos são transparentes, você faz assim: eu não tenho nada. Você não teme, porque Deus é seu juiz. Você sabe que Romanos capítulo 8 se cumpre na sua vida. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Mas se você é desequilibrado espiritualmente, você tem medo, porque você sabe, é igual os políticos. Só você sabe que se for atrás, acha. Se for procurar, acha. Não diga não tem um defeito, sou santo demais. Sabe que se for procurar, acha. Se procurar, acha. Sabe, olha que sabe. Se for fazer investigação, olha aí como aparecem as coisas. Mas se você é equilibrado espiritual, você diz: Senhor, peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, mas eu quero me apresentar em santidade a Ti. Uma das coisas que eu mais batalhei quando eu fui líder de jovens, fui líder de jovens na Pão da Vida, fui líder de jovens na Pão da Vida, fui líder de jovens na Visão Missionária. Uma das coisas que eu mais batalhei quando eu estava no ministério de liderança de jovens era porque os jovens não conseguiam seguir a sua fé, porque os pais não viviam o que eles mostravam na igreja. Meu irmão, horrível isso. É horrível isso. Imagina eu, jovem, eu com 15, 16 anos liderando os jovens. 15, 16 anos eu liderando os jovens. E o jovem chegando e falando pra mim que não queria ser crente quando crescer, só vinha pra igreja porque era obrigado. Imagina a minha postura, como não ficava o meu coração e o de Deus. Que eu via um jovem dizer que não queria ser crente porque ele via quem o pai era dentro de casa. Pra mim ser crente desse jeito, eu vi isso. Eu ouvi da boca de jovem dizer isso. Eu que não quero ser crente, olha como é meu pai. Olha como é que é minha mãe dentro de casa. Que você não sabe, pastor. Que você não sabe, Gabriel. Não era nem pastor na época. Você não sabe, Gabriel, o que acontece. Você não sabe o que acontece lá em casa. Eu não quero ser crente, não. Pra ser igual a minha mãe? Quero não, viu? O sentimento de que o pai era o herói já havia se perdido há muito tempo. O sentimento de que a mãe era uma rainha do lar já tinha se perdido há muito tempo. Pelo desequilíbrio espiritual. Meu irmão, faça de tudo para o seu filho sentir orgulho da pessoa que você é. De orgulho da pessoa que você é. Havia um certo jovem. Eu quero encerrar com essa história. Até 11, pastor. Até 11, viu? 9 às 11 o horário. Falta 5 minutos. Vou encerrar com essa história. Havia um pastor de uma cidade grande. Vou encerrar com essa história, que o pastor Jossanete já veio aqui puxar minhas orelhas. Havia um pastor de uma cidade grande que foi visitar foi pregar numa congregação pequena no interior. Esse pastor levou a família dele naquela caminhonetona tal, levou a família dele todinha.
Depois do culto, você sabe, né? Você que é itinerante, já pregou itinerante, você sabe, depois do culto geralmente tem aquela merenda, né? Um abraço aí pros pastores que me recebiam, um cheiro pra vocês, um abraço. E quando a gente era itinerante, depois do culto tem aquela merenda, o pastor leva pra casa pra comer aquele arroz de leite, aquela carne de sol, eita glória. Então, aconteceu da mesma maneira. Esse pregador da cidade grande tava lá, né? Pregando. O que foi, rapaz? Olha você, cuidado, viu? Que ainda tem uns 5 minutos. E esses 5 minutos eu vou usar. Ellison aqui, meus irmãos, tá tirando a minha concentração. Olha só, gente, brincadeira da parte. E esse pastor da cidade grande foi visitar esse pastor da congregação. E depois do culto, aquele jantar, né? Aquele jantar, aquela carne, aquela coisa, aquela bênção, aquela comunhão. O menino tava lá correndo no meio da casa. Pra você ter ideia, os da congregação, o pastorzinho da congregação, tinha só um filho. E o pastor da cidade grande tinha 3. E você sabe que menino quando se junta, meu irmão, você sabe que menino quando se junta é aquela coisa, né? É móvel caindo no chão, é cadeira virada, é copo de vidro quebrando, essas coisas. Só acontece isso quando o menino se junta. É briga, choro, né? Tudo isso é normal. Reunião de família, quando você vê aqueles meninos passando correndo, você só espere. Um vai acabar chorando. Alguém vai acabar chorando. Algum dos meninos vai acabar chorando, você sabe disso. Aí aquela correria, tal. Aí o pastor da cidade grande teve uma ideia. Eu vou sentar os meninos. Pegou os meninos, sentou. Os 3 dele e aquele rapazinho do pastorzinho da congregação. E isso na casa do pastor da congregação do interior. Ele sentou os menininhos e começou a perguntar: meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? Aí outro: eu quero ser advogado, papai. Aí, coisa boa, né? Aí ele continuou do meio. Ele perguntou primeiro ao mais velho. Ele perguntou do meio: você quer ser quando crescer? Eu quero ser, papai, engenheiro. Meu filho, você quer ser um engenheiro? Coisa boa, meu filho. É muito inteligente, né? Ele falou: papai. Foi falar pro mais novo: o que você quer ser quando crescer, meu filho? É outro: eu quero ser grande. Aí eles começaram a rir e tal. O último foi o filho do pastorzinho do interior. Ele chegou e perguntou pro filho do pastor do interior. O pastor da cidade grande perguntou: e você? Você quer ser o que quando crescer? O filho do pastor do interiorzinho disse: eu quero ser um homem de Deus, assim como meu pai é. A única coisa que eu quero ser é um homem de Deus, como meu pai é. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. O pastor da cidade grande baixou a cabeça, começou a chorar e disse: meu Deus, me ajude, Senhor, a criar crianças assim, a fazer dos meus filhos assim. A gente projeta nos nossos filhos um desejo, uma vontade de ganhar dinheiro. A gente projeta nos nossos filhos um ensinamento dizendo: você estude para ganhar dinheiro. Quantas vezes eu não escutei: olha, o lápis, cadê? Pera aí, segura aí, irmão. Olha, você estude, porque a caneta é mais leve que a enxada, viu? Você estude. A gente passa o tempo todo projetando nos nossos filhos uma visão para ele ganhar muito dinheiro, estudar para ganhar dinheiro. Crescer não para ser uma pessoa boa, é para ganhar dinheiro. Nós fazemos isso, nós projetamos isso. Cresça, meu filho, estude. Para quê? Para ser feliz? Para ter família? Não. Ganhar dinheiro. Porque o lápis é mais maneiro, é mais leve que a enxada, que a pá. Eu ouvi isso centenas de vezes. Quando o pastor Chico Chagas voltou para Jesus, ele me dizia direto: filho, eu vou ter muito orgulho de você ser um engenheiro. Eu queria ser engenheiro aeroespacial, já falei isso várias vezes aqui no Bom Dia Jesus. Ter muito orgulho se você for engenheiro, se for um médico, se for... Mas o meu coração vai ser plenamente feliz se você for servir a Jesus. Você pode ser o que for, Gabriel, agora nunca esqueça que você tem que sempre servir a Jesus. Nunca esqueça, meu irmão, que você tem que ter um equilíbrio espiritual para mostrar para os seus filhos quem Deus é de verdade. Você tem que ser equilibrado espiritualmente.
para mostrar para eles o que é que você quer que seus filhos sejam amanhã. Um grande advogado, um legista. Eu quero que meu filho seja um juiz. Eu me contento em que o meu filho seja um homem de Deus. Eu preparo o Davi. Que ele quiser ser, meu irmão, ele vai ter meu apoio. Se ele quiser seguir uma carreira como advogado comigo, ele vai ter meu apoio. Agora eu nunca vou deixar que ele se esqueça que o importante é servir a Deus. Isso, meu irmão, é você ter esse equilíbrio espiritual. É você demonstrar nos seus frutos aquilo que você é. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Essa palavra fala com a gente, né? Quantos aqui que estão me ouvindo recebem essa palavra em nome de Jesus? A sua filha, você mulher que está me assistindo, a sua filha vê em você, eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho, da mulher de Deus que a minha mãe é, porque ela vê você. Provérbios 31 é você? Você é a mulher de Provérbios 31? Ou está longe? O seu filho, quando olha para você, tem orgulho, acha você o herói dele, te ama? Ou o brilho dos olhos dele por você já se perdeu? Meu irmão, uma coisa eu vou dizer para vocês: não existe rebeldia de adolescência nenhuma que tire o orgulho que um filho tem por um pai que o ama. Não existe. Porque eu passei pela minha fase de rebeldia, mesmo na igreja eu tive minha rebeldia. Sim, Gabriel já foi rebelde, já foi um adolescente nojento, que respondia, já passei por essa fase. A pastora Jassanete também já passou. Mas ela nunca perdeu a admiração e o brilho que sentia pelos pais. Nunca perdeu essa admiração. Eu tive a minha fase que eu ficava irritado, aquela fase de adolescente, enfim. Aquela fase de adolescente que todo mundo tem. Nem aquela fase de adolescente, seu filho fica respondão e tudo, não vai tirar. Se seu filho já perdeu o brilho no olhar quando ele fala com você, quando ele olha pra você, tá na hora de você começar a repensar. O que é que você tem feito? Feito de certo, feito de errado? Eu tenho sido um orgulho para o meu filho, eu sou uma decepção. Me ajuda, Deus. Eu não falo isso, né, para você abaixar a cabeça e ficar, ai meu Deus, se lamentando, não. Não adianta se lamentar. Olha só, olha para mim. Não fique se lamentando, não, porque isso não vai resolver nada. Você vai chorar, vai encher os olhos d'água e amanhã você esquece. Eu quero mudança de atitude. Não é só eu que estou falando, não. Deus está falando aqui. Deus quer mudança de atitude, de postura, de caráter. Deus quer mudança de personalidade, de atitude, coisa concreta. Não quero só você moiando os olhos não, meu irmão. Moiar os olhos, todo mundo moia. Quando você lava o rosto, você moia os olhos. Quando você tá lá tomando banho. Não falo só de lágrimas não, de atitudes. Mude, meu irmão, mude. Tenha equilíbrio espiritual, mude. Mude suas atitudes, repense. Veja o que é que você pode fazer. Converse mais com a sua família, com seus filhos. Tenha equilíbrio espiritual. Seja aquilo que você escuta na igreja. A minha pregação aqui é uma bênção. Mas se a minha pregação não passar dessa live, meu trabalho foi perdido. Se a minha pregação ficar só nessa live aqui, eu vou encerrar essa live agora. Não vou passar de agora não. Se ela não passar dessa aqui, a minha função se perdeu. Eu fui inútil. Não fiz nada que preste. Porque eu não consegui fazer você mudar. Eu oro para que o Espírito Santo te mude, meu irmão. E faça de você uma pessoa boa. Mude a sua vida. Mude o seu caráter. Mude quem você é. Eu sei de uma coisa, meu irmão. Se você deixar Deus agir na sua vida, a sua família todinha vai olhar com você com orgulho. Hoje, graças a Deus, a minha família olha para mim com orgulho. A minha família olha para mim com orgulho. Eu chego na casa dos meus familiares, eles se sentem bem quando eu tô lá. Já passei por muita coisa. Já enfrentei muita coisa. Mas eles amam a minha presença. Respeitam quem Deus é na minha vida. Reconhecem isso. Que você possa ser assim também. Bora, vamos cuidar. Olha, amanhã vamos continuar isso. Vamos falar sobre outro pilar da família. Falamos sobre pilares da família. Você quer a sua família de pé? Então vamos montar ela.
O alicerce é a palavra de Deus. A primeira coluna, o primeiro pilar é a obediência. O segundo é o equilíbrio. Amanhã vamos continuar construindo a nossa casa, a nossa família. Não perca, amanhã, no Bom Dia Jesus, tá certo? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado a participação de todos. Até amanhã.